Tudo bem com vocês? Sou o Márcio e é um prazer tê-los aqui acompanhando este vídeo. Estamos no gráfico da BNB, gráfico diário, na corretora BingX, e esta é uma operação em conta real. Vamos olhar aqui o que o preço desenvolveu no dia 1º de maio e no dia 2 de maio. Bom, BNB teve uma leve recuperação aqui, está tendo nesses dias, mas é muito pequena, é quase que irrelevante, pelo menos por enquanto, para o preço. E vamos ver os pontos aqui de compra que o preço atingiu e que eu lancei as ordens e que a corretora fez as compras para mim aqui, entendendo que o meu preço médio na conta real está nessa linha verde. Abaixo desta linha verde eu faço compras em fundos em doji. Aqui foi um fundo. O último fundo que nós tivemos foi este fundo aqui, onde eu coloquei as linhas de grade nossa. Colocando as linhas de grade, nesses pontos aí, o preço tem que vir de cima para baixo para que a gente faça as compras, né? Então o preço sempre tem que estar acima da linha. Aí, se ele retornar na linha, nós fazemos as compras. Como aconteceu aqui neste caso, por exemplo, ó, se nós olharmos aqui, este fundo foi determinado por esta barra aqui, após fechar essa daqui que gerou este fundo. Então reparem aqui que o acionamento dessa compra que ocorreu neste dia aqui foi no momento da abertura, abriu este dia que ele já caiu e atingiu este ponto aqui de compra nosso. Aí o preço fechou aqui, abriu aqui, teve uma alta, fechou neste ponto e ao abrir o preço acionou também a nossa ordem aqui do doji, tá? Então ele acionou tanto a linha azul aqui quanto o doji que nós tínhamos colocado. Então ele pegou dois pontos aqui específicos, tudo bem? Um que ocorreu neste dia, um que ocorreu neste dia aqui e o outro que ocorreu apenas no dia de hoje, no dia 3 de maio, que aí a hora que ele caiu, ele absorveu e comprou o doji, esse ponto que eu coloquei aqui. Já esta linha tracejada que eu coloquei foi em função deste doji aqui, tá? Em função desse doji. Por que eu deixei essa linha? Nós já fizemos compra nesse doji? Sim, fizemos compra nesse dia aqui, no dia 29 de abril. Quando o preço caiu, ele acionou a compra desse doji. Por que eu deixei essa linha aqui, já que toda vez que acionam as compras, eu retiro a linha, né? Porque acionou a compra, retiro a linha, abro, né, processo para outras compras em outras linhas que eu vou colocando e para o gráfico também não ficar tão carregado. Eu só deixei visto a força do doji, porque é um doji com uma amplitude grande e eu já entendia que aqui teria uma força. E olha só, percebam que o preço bate e aí ele recua. Bate de novo, aí ele recua para cima. Bate mais uma vez, aí ele recua, tá? E vamos ver se ele vai bater mais uma vez. Então, vocês perceberam como este ponto aqui é um ponto forte para não deixar vir mais quedas na BNB? Pode ser que teremos mais quedas? Sim, sim. Pode ser que teremos mais quedas, sim. Mas esse ponto de doji está segurando bem. Ele está fazendo a função do doji. É um ponto muito forte esse ponto. Tanto é que nós estamos aqui amarrados já 5 dias nesse ponto de doji. E podemos ficar muito mais até. É um ponto bem interessante, bem expressivo. Então esses dois pontos, como houveram compras aqui, eu vou retirá-los. E eu ainda vou deixar esse ponto de doji só para ver o que o preço vai fazer mais uma vez se caso ele retornar nele. Agora, esses outros pontos aqui, esses outros pontos, deixa eu só tirar aqui para ficar melhor. Esses outros pontos de compra só vão ocorrer se o preço vir acima,
fechar acima da linha e ao retornar nós compramos. Lembrando que compras sempre nós efetuamos de cima para baixo com o preço. Tranquilo? Então, aqui nós temos mais fundos que nos determinam compras? Não. Eu tenho outro doji? Não. Só esse por enquanto que já acionou compra nesse doji. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou mudar um pouquinho de gráfico para que a gente avalie um tempo um pouquinho maior. Vamos avaliar o macro. Ele continua ainda nesta tendência principal de queda. Ele precisa romper esta LTB, né, essa linha de tendência de baixa, para que a gente entenda que na BNB nós vamos ter mais altas aí. Enquanto ele não romper essa linha, nós já entendemos que, por enquanto não romper, tem mais baixas. Até porque nós estamos lateral aqui. Diferente quando você tem um canal de alta, que normalmente o canal de alta ele rompe para baixo. Aqui, como nós temos uma lateralidade, isso aqui o preço está lateral. Ele não está nem descendente, não ascendente, ele está lateral. Então aqui é dúvida total, tá? Aqui ele pode romper para qualquer um dos lados. Porque aqui neste momento, o que nós estamos aqui? Na BNB, diferente do Ethereum, diferente do próprio Bitcoin, aqui nós estamos numa lateralidade efetivamente. Então, essa lateralidade, eu preciso que haja um rompimento para um dos lados dessa lateralidade para que a BNB efetivamente ela tome corpo e decida, esse preço decida qual que é o caminho que ele vai fazer. Enquanto o preço estiver nesta lateralidade, nós vamos ficar ainda com indefinição dentro da BNB, entendendo que no macro não há uma indefinição, no macro é queda, tá? Porque a LTB ela me deixa isso muito claro, o gráfico está indo para baixo. Mas a indefinição, por enquanto, está aqui, ó, no rompimento dessa lateralidade, desse caixote que a BNB hoje se encontra. Enquanto isso não acontecer, esse rompimento para um dos lados, eu não entendo que a BNB tem um rumo a seguir. Qual lado for que ele romper, ele precisa, no caso aqui, romper o topo que ele for formar. Após ele romper, ele vai formar um topo, e se ele romper esse topo, após ele ter rompido este canal, essa lateralidade aqui, aí eu entendo que efetivamente vão ser novas altas. E no caso aqui da baixa, se ele romper para baixo e ele também romper o fundo que ele fizer aqui após o rompimento desse caixote, aí eu vou entender que nós vamos ter mais quedas. Então, eu preciso que isso aconteça. Enquanto isso não acontecer, nós não sabemos qual é o rumo efetivo da BNB, entendendo que no macro é para cá. Mas se o BTC, se o Bitcoin, ele tomar o rumo de alta, não importa o que está acontecendo aqui, a BNB também vai subir. É assim que funciona. Deixa eu voltar na principal aqui. Bom, como nós não temos mais fundos formados aqui, por hoje é só. Forte abraço e até o próximo vídeo. Se inscreva e acompanhe os próximos vídeos.